Olá pessoal, dando continuidade ao nosso treinamento, vamos falar sobre funções, tá? Então vocês vão abrir aí, por favor, o IDE do IntelliJ, criar um novo projeto, marquem a opção Kotlin JVM, próximo, vamos marcar aí o nome do projeto como funções, clicar em Finish. Vamos expandir aqui esse menu, com o botão direito, vamos criar um arquivo Kotlin File chamado principal. O que vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma opção para somar dois números, tá? A ideia aqui é mostrar como é que a gente faz isso. Então, eu vou criar uma variável chamada n1 com 10 e uma variável n2 com 20. É claro, poderia colocar aqui val soma igual a 10 mais 20, ok? Daí eu quero fazer a divisão, por exemplo, chamar de div 10 dividido por 20. E aí dá o meu print line, colocando aí a divisão $div, ok? Quando eu fizer essa saída, vamos clicar aqui em Run, principal. Esses números são inteiros, então por isso que ele está com esse problema aqui, tá? Se eu colocar 20.0, agora esses valores foram convertidos para double. Tem umas coisas que ele pede para remover esses pontos e vírgula e fala que são redundantes. Ok. E a divisão vai ser uma divisão de double, né? N1 dividido por N2. Vocês já percebem aí que o valor deu um double. Vamos executar. Sai o resultado aqui, 0.5. Mas por acaso colocasse um zero, e aí eu tenho espalhado no meu programa essa divisão e eu descobri que a galera não está tratando. Então como é que eu faço? Eu venho aqui, crio uma função chamada div, ela vai receber um número 1, que é um double, e um n2, que é um double, ok? E ela vai me retornar, dois pontos, um double. O que eu vou fazer? Se n2 for igual a 0, eu vou retornar 0, para não dar um pau de divisão, ok? Se não, eu vou retornar n1 dividido por n2. É isso aí. E agora, a minha divisão vai ser igual a div n1, n2. Eu vou usar a função que eu criei aqui em cima, tá? Tá reclamando aqui dessa besteira. Deu o mesmo valor. Ok. Isso aí é a primeira parte. E se eu quisesse que essa impressão ela ficasse também dentro de uma function? Nesse caso a impressão ela não vai retornar nada. Aí eu tenho duas formas de fazer. Eu tenho como criar um método print value, por exemplo. Vou pedir para ele me passar a divisão, que é um double. E aí eu posso colocar aqui um cara chamado unit. É como se fosse um void. Então eu venho com essa linha e coloco aqui.
que é que eu ganhei aqui? Praticamente nada, só se eu for fazer algum tratamento na hora de imprimir, formatar valor ou coisa do tipo, tá? Então é esse cara, print value. Tem uma outra forma de fazer isso daqui para não ter que colocar aqui uma opção que retorna void? Tem. Simplesmente você arranca. Ele fala que é redundante também. Você nem precisa informá-lo. Calculou de novo 0,5. Então eu posso vir aqui, detonar esse cara que ele vai reconhecer também do mesmo jeito. Ok? Essa aí era a nossa segunda parte aí desse método sobre uso de funções. Só que essa divisão ela poderia estar em uma única linha. Concorda? Daria. Então eu poderia simplificar mais ainda esse fonte, colocando igual a if n2, vamos lá, igual a zero, vou retornar zero, senão eu vou retornar n1 dividido por n2. Quando eu tenho tudo em uma única linha, eu posso colocar a função desse jeito e aí fica mais simples ainda do que já está. Aqui é do mesmo jeito. Eu posso vir aqui e o imprimir, dizer que ele é igual a esse bloco de código. Ok? Funcionou. E como é que eu faria no caso se eu não passasse um segundo parâmetro, se eu quisesse colocar um valor default? Por exemplo, eu poderia querer criar um novo tipo de função para retornar o inteiro, transformar uma string e converter ela para inteiro. E no caso dele não conseguir converter, por conta que o valor é nulo, ele vai me retornar um valor default, certo? Vamos lá. Posso vir aqui e criar uma função chamada convert, vou chamar aqui toInt. Eu peço um valor que é do tipo string. Se esse valor for nulo, essa string, eu vou pedir para ele um default value, que eu vou querer já informar como sendo zero para não obrigar o cara a passar esse valor. Se ele passar, vai vir um valor diferente. Então aqui eu faço o seguinte: return if value igual a null, e retorno o default value. Senão, eu retorno o value. Ok? Só que esse value é uma string. Então eu tenho que pegar esse cara e dar um toInt. Seria isso. E a minha função vai devolver um inteiro, é claro, né? Então essa aqui seria o meu código fonte para fazer a conversão segura para inteiro. Então se eu tiver aqui um outro valor, por exemplo, velstr igual a nulo, e eu pedir a conversão, chamar de safeconv, pegando o toInt do R. Lembrando que str é uma string e pode ser nula.
Um div 0.5 e o outro 0.5. Por quê? Porque na hora de imprimir, eu imprimi a mesma variável e não safeconf. Aqui eu estou pedindo um valor nulo, né? Que é o valor to int. E aqui a minha impressão ele está pedindo um double. Vamos colocar para double para não dar pau. Ok, 0.5 e agora deu zero porque o valor está nulo. Se eu deixar esse valor, por exemplo, 0.8 na string, ele tem que converter para double. Claro que ele vai converter para inteiro, já vai dar um problema, né, por conta do 0.8. Então vamos colocar aqui como 800, que é um inteiro. Beleza, ele fez aí a conversão corretíssima. O meu próximo passo é quando eu tenho uma função que ela tem vários parâmetros e eu não sei, no caso, quais parâmetros eu vou chamar, ou eu gostaria de deixar, por exemplo, alguns valores, mantê-los como não informados. Por exemplo, uma função que vai imprimir dados de um determinado paciente, nome, nome da mãe, data de nascimento, endereço. Fala, não tem endereço agora, aí ele não lista, não tem o que passar, tá? Posso manter um valor nulo, mas aí depois surgiu o campo endereço. Como é que você faz para passar esse tipo de informação, né, para o projeto? Vamos lá. Vamos criar um outro método aqui para imprimir esses valores, chamado função printData. Eu vou pedir alguns dados, como o nome do cara, que é uma string, o endereço, é uma string, pode ser nulo, e o número, que é uma string, também pode ser nulo. O valor default dele vai ser nulo, no caso de não informado, e o endereço também. Na hora de imprimir, nós vamos colocar o seguinte: if nome diferente de nulo, imprimindo o nome do cara. E o endereço também tem informado. E agora o número. Ok. Essa aqui é a minha rotina. O que eu preciso fazer? Eu preciso definir esses valores como nulos, que podem ser nulo, por exemplo, o endereço e o número. E agora escolher quais valores eu vou listar. Por exemplo, vou comentar tudo isso para simplificar a minha saída. Nós vamos chamar o método printData
Renato Matos, estou passando aqui o nome do cara e vou passar apenas o número 100. O primeiro parâmetro vai ser agora uma outra pessoa, né? E aí eu vou passar o endereço. Qual o endereço? Rua Tomás. E agora o número. Ok. Então aqui é a minha rotina utilizando valores, parâmetros de entrada através de nomes, né? Então ele imprimiu o nome, Renato, e depois a Vanessa, o cadastro completo, e o Renato só apenas o nome e o número. Ok. Com isso, a gente encerrou a primeira parte de funções, e aí depois a gente vai entrar na parte de listas, ok? E também falar sobre funções com varargs. Até a próxima videoaula.